Senhor, se puder abaixar mais o som, fica melhor, não é? Já visto que estamos com as portas fechadas. Nós vamos passar para o capítulo de número 5, não é isso? Da nossa leitura. Se você puder ficar de pé, para nós meditarmos esse texto que estamos falando. Capítulo de número 5. Então se levantou o grande clamor do povo de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com os seus irmãos. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez. Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo, não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhe demos dinheiro emprestado e trigo, mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras e as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei o sacerdote e, na presença destes, fiz com que jurasse que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém.
e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. O bom exemplo de Neemias, também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na construção da muralha sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também a minha casa eram preparados aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e tudo o que eu fizer por este povo. Amém? Tome o teu assento. Pois bem, nós acompanhamos o capítulo de número 4 e o capítulo de número 4 ele falou sobre os inimigos da obra, os adversários da obra, aqueles que se infiltram, aqueles que muitas vezes vêm com propostas que parecem ser agradáveis, que parecem ser gentis, para tentar confundir e até mesmo minar o trabalho que se faz para o Senhor. Então, dentro desse capítulo, ou dentro desse livro de Neemias, nós vamos ver a reconstrução do muro, nós vamos ver agora no capítulo de número 5, esta libertação do jugo em que os próprios irmãos estavam oprimindo os seus irmãos. Os seus patrícios, os seus codescendentes estavam também subjugando aquelas pessoas que tinham menos dentro da sociedade. E Neemias se vê dentro desse contexto, e logo depois desse capítulo, nós vamos ver nos capítulos posterior a esse, um grande avivamento que acontece por meio da palavra de Deus na vida daquela nação. Mas nessa noite nós vamos nos ater a isso, certo? À medida em que esse povo era explorado. Irmãos, pegando por base todo o trabalho que se aplica no reino dos céus, logo quando alguma área ela deixa de exercer, ela deixa de fazer o que bem apraz para que seja feita, nós vamos ver que vai demandar um peso para as outras áreas. Nós, trazendo para a nossa realidade, para nós que somos cristãos e para um modo que nós trabalhamos como cristãos para o Senhor, nós vemos que se porventura na nossa caminhada eu faltar com o meu papel de líder, eu vou subjugar a igreja. Se dentro do nosso caminhar com Cristo, dentro das funções que cada um de nós temos no corpo de Cristo,
se porventura eu, como um servo do Senhor, deixar de exercer aquilo que o Senhor quer que eu faça, logo eu vou estar criando uma dificuldade para o bom andamento do reino para o bom andamento do reino de Cristo nessa terra. Nós vamos ver que o contexto de opressão que Neemias fala aqui não é um contexto de opressão fora das quatro paredes da muralha, mas é dentro. Gostaria de pedir a sua atenção, pegue a Ana Luísa que está andando, por gentileza. Irmãos, estamos no meio de membros, né? E eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o nosso papel de membro. De membro. Entende? Se eu não entendo o meu papel de membro, eu não consigo exercer e nem dar o meu melhor para aquilo que eu estou fazendo. E muitas vezes nós falamos, olha, sente-se, escute a palavra, a gente termina de falar, a pessoa escutou ou não sei se escutou, levanta como se nada tivesse acontecido. Esse é um momento onde nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E me desculpe, mas esses dias eu ando um pouco inquieto com estas movimentações fora do contexto que nós temos como culto. Eu ando inquieto. Meninos correndo, crentes conversando, crentes andando na hora da palavra, na hora dos cultos. Então isso é ruim. Entende? Isso não é bom para o nosso funcionamento. As coisas parecem que andam desorganizada, anda fora do padrão. Sabe, todo mundo pega, todo mundo deixa, todo mundo larga, e parece que as coisas ficam assim, a Deus dará, fica assim largada para as traças. Não, as coisas têm ordem, têm decência. E não é assim. Entende? Porque isso, irmãos, estas atitudes, dentro de um contexto espiritual, provoca peso e subjuga a obra, atrapalha o andamento, atrapalha o crescimento, dificulta o entendimento da palavra, isso se chama distração. E o único que é satisfeito em fazer com que a igreja não consiga concentrar a sua mente no momento da palavra é Satanás. Essa inquietação desnecessária. Sabe, eu duvido se nós nas nossas casas, nós vamos tanto aos banheiros como nós vamos à igreja, se bebemos tanta água como nós bebemos da igreja. Ficamos inquietos, parece que tem algo que nos dificulta a parar e concentrar. Não é porque o culto é monótono, não é porque quem prega é monótono, não é porque a canção não está tão bem. Isso é um estigma que nós temos que tirar do nosso meio. Domingo eu estava aqui no púlpito com dores, mas eu acompanhei toda a movimentação do culto e pessoas sadias, correndo, andando no culto de Santa Ceia. Entende? É uma organização que não organiza nada. Então nós precisamos rever. Nós precisamos parar um pouco e começar a analisar que atitudes como essa dificultam a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, no relacionamento da igreja. Tomo como base nesta noite o texto que nós lemos, porque nós vamos ver que Neemias ele fica inquieto com a exploração que o povo está sofrendo. Ele se irrita. Ele está dizendo aqui, essa situação me irritou, me deixou estressado. Por quê? Porque o povo estava falando para ele, Neemias, nós hipotecamos as nossas casas,
Para quê? Para dar aos maiorais que estão sobre nós, para pedir empréstimo, para que nós venhamos comer, ter o trigo para plantar, ter o azeite para consumir. Se na obra do Senhor nós só queremos, nós só desejamos, alguém vai sofrer. Alguém vai sofrer. E quando eu não compreendo, volto a dizer, o meu papel de membro, o meu papel de cooperador, eu vou fazer com que o trabalho que está para ser feito, ele deixe de ter a qualidade necessária. Nós temos pessoas dotadas de sabedoria aqui, mas não exercem o ministério da sabedoria. Nós temos pessoas que cantam, mas cruzam os braços. Nós temos pessoas que tocam, mas cruzam os braços. Nós temos pessoas que pregam, mas não se envolvem com o ministério da palavra. Nós temos pessoas que administram, mas não se preocupam em dar o seu melhor na administração. Entende? Fica pesado o trabalho, quando na verdade tudo o que o Senhor colocou sobre nós e em nossas vidas é para o exercício do propósito dele em nós. Dá a ideia de sermos os sábios tolos, né? Tem muita sabedoria, mas é tolo na administração dela. Nós precisamos ter o senso da coletividade. Nós precisamos ter a capacidade de compreender que eu, como servo do Senhor, co-participante do corpo de Cristo, eu tenho uma função extraordinária. E por causa disso, eu preciso me esforçar. Quando é para os nossos próprios deleites, nós nos esmeramos, nós fazemos, nós nos endividamos, nós entramos até em negócios que não é os negócios que Deus preparou para nós, mas em busca de um afã próprio, de um desejo em construir algo pessoal, de suprir uma necessidade simplesmente humana. Nós temos coragem para tantas coisas no que diz respeito a nós mesmos, mas quando se inclui ao reino de Cristo, nós fazemos ressalvas, nós colocamos limitações. Entende isso? E o trabalho começa a ficar pesado, fica difícil, fica complicado, porque tem muitas pessoas que exercem várias funções na igreja. A ideia, muitas vezes, que nós temos, irmãos, é de que ninguém me chamou, então eu não preciso me envolver, ou eu não sou importante. Tem um dialeto, que ele é um dialeto africano, que é salva-bona. Esse dialeto ele é usado, ou esta frase é usada, quando alguém dentro da comunidade faz algo errado. Quando peca, quando infringe alguma lei, quando esse transgride contra os princípios estabelecidos daquela comunidade, pega esta pessoa, coloca no centro da comunidade, e ali ele fica por 2 dias, recebendo um julgamento, mas não um julgamento que coloque em evidência as péssimas qualidades da pessoa. Não. É um julgamento onde as pessoas falam para aquele que transgrediu as boas qualidades que ele tem e a importância que ele tem para o exercício da funcionalidade daquele movimento. E na tradução desta palavra para o nosso português é essa: eu me importo com você. Você tem um valor.
Eu quero que você recorde tudo de bom que você fez e deixe de perceber o mal que você provocou. Aí ele vai dizer, respondendo, ele vai falar: então eu sou importante para você? Entende isso? Então a condição que nós estamos vivendo, muitas vezes, é de que tentar valorizar aquilo de positivo que a pessoa tem, mas só que em resposta, ela não se coloca no lugar de alguém que pode exercer algo para o reino. O Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, o Senhor deseja que façamos algo para o reino dele. E pode até não parecer, mas todos nós que aqui estamos, nós temos condições de compreender o que Deus quer conosco. Nós temos. Entende? Então, quando você cruza os braços, alguém fica oprimido. Quando você não se levanta para fazer alguma coisa, o trabalho pesa. O trabalho fica difícil. A despeito dele acontecer, mas não é com a leveza que era para acontecer, mas são com pesos, são com dificuldades, são com choros, são com angústias. Então, nós precisamos, nesta noite, compreender que nós fazemos parte de um corpo e precisamos funcionar. Precisamos funcionar. Certo? Vamos para o texto. No versículo de número 2, ele diz assim: porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Você já parou para pensar que Deus te levantou para ser resposta de oração de alguém? Você já parou para compreender que os recursos que chegaram até a tua vida são recursos preciosos que vão suprir a sua necessidade e servirá para suprir a necessidade de alguém? A porta que Deus te abriu, o livramento que Deus te deu, o recurso que o Senhor providenciou, ele serve para o sustento do necessitado. Nós não podemos ser egoístas, irmãos, e não nos preocupar com uma dificuldade alheia. Aqui, neste contexto, era um contexto de opressão dentro da nação. Como era esse contexto? Eu era uma autoridade dentro da sociedade. Tinha riquezas, de modo que a Lidiane, ela era pobre, e chegava até mim: olha, Gleison, me empresta aí R$100 para comprar uma cesta básica. Tá bom, eu te empresto, mas o que é que você vai deixar de garantia? E aí? Eu não tenho nada. Não, mas você tem uma filha, cadê? Sua filha? Então deixa ela aqui como escravo. Quando você pagar, ela vai para sua casa. Já viu o agiota dentro da igreja? Mas também, irmão, tem que ser sábio, né? Era desse jeito que estava acontecendo. Se não tivesse nada para colocar como garantia daquele empréstimo que foi feito, ia morrer de fome, porque não ia dar. Sem contar que, nas gestões passadas, estes homens enriqueceram porque colocou jugo no tributo para o povo. Olha o contexto em que eles estavam. Quando Neemias, em um castelo de inverno que estava em Artaxerxes, ele recebe o seu irmão Anani, e ele pergunta para o seu irmão: olha, como está a nossa nação? Como estão os nossos irmãos? Está ruim.
O negócio está feio. Mas o que é que está acontecendo? Os muros estão destruídos, o povo está sem segurança, o povo está vivendo opressão, o povo está passando fome, a situação lá está complicada. E isso já era o segundo lote de judeus que foram deportados para Jerusalém, no contexto de Esdras com Zorobabel. E aqui eles estão agora sofrendo, porque os sacerdotes, os príncipes das tribos, que voltaram com Zorobabel, eles retornaram para os seus campos, começaram a se preocupar com as suas plantações, começaram a se preocupar com as reformas das suas casas, e deixou o templo abandonado. Aí nós vamos ver que lá em Ageu, Deus se levanta e fala com eles. Josué, profetiza aí, Zorobabel, que o meu povo, eles estão buscando se alimentar, construir as suas casas e deixando o templo de lado. Não pode. Então eles se esqueceram dos valores que nas sociedades eles tinham. Se eles voltaram, conseguiram os seus campos, conseguiram produzir, quem sabe não era já a provisão para o futuro daqueles que estavam em necessidade. Dentro desse texto eu me lembro de José. É interessante a forma em que ele fala com os seus irmãos quando os encontra como governador do Egito. Os irmãos dele baixam o semblante, com certeza começam a pensar, agora o camarada é governador, vai arrebentar com a gente. Com certeza ele não se esqueceu daquilo que a gente fez com ele. Agora nós estamos enrolados. Mas José fala para os seus irmãos assim, olha, não se preocupe, porque não foi vocês que me enviou para o Egito, foi Deus que me trouxe primeiro para sustentar vocês. Então, eu quero que você entenda nesta noite, você não ficou desempregado, as portas não se fecharam para você, Deus não deixou de te abençoar, Deus não deixou de trazer a provisão para a tua vida, para um propósito. Tanto para trazer o benefício pessoal a você, como também para você ser respostas de oração na vida de alguém. E não é somente aquela resposta, eu vou orar por você, vai suprir a necessidade. Abençoar. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que é melhor dar do que receber. É melhor. Esses dias eu estava com a Lidiane, depois de uma consulta, nós saímos, e alguém me liga, pastor, alguém me liga não, me manda a mensagem, pastor, aquele dinheiro está na tua conta. Eu falei, que dinheiro? Tinha esquecido que o irmão estava me devendo. Chegou na conta. Passa um dia depois, alguém, poxa, estou precisando, me ajuda? Eu falei, já sei porque Deus providenciou agora, porque eu tinha que ajudar alguém. Quando nós somos abençoadores do reino, a Bíblia Sagrada diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não é injusto para se esquecer daqueles que fazem a obra com amor, daqueles que ainda estão fazendo. Deus não é injusto. Agora, quando eu sou um crente avarento, egoísta, quando eu sou um cristão que sou apenas monetário, nada acontece. Do que adianta você ajuntar tesouros aonde a traça e a ferrugem vai comer, vai destruir? Do que adianta? Ajuntar riquezas
que pode embaraçar a tua vida. E o que é que adianta? O que é que adianta? A fidelidade, ela abre portas, irmãos. Há momentos que eu paro para conversar com a minha esposa e falo, minha filha, como Deus tem nos abençoado. Como o Senhor tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. Porque chegou uma fase na nossa vida que não tinha R$1 para tomar uma cruz. Passamos Natal comendo arroz branco e ovo. Mas o Senhor nos abençoou copiosamente. Nós fomos um trabalho que mexeu comigo, que mexeu com a minha mente. Os irmãos até, nós fomos com uma caravana lá para Setubinha, não é? No feriado, ia ser um trabalho para as mulheres. E o povo pobre, pobre, pobre e pobre. E nesse trabalho, a proposta era um encontro para as mulheres e cada uma das pessoas que iriam a esse trabalho iam fazer um prato, aquilo que ela poderia levar para pegar e colocar na mesa para depois do encontro das mulheres elas se confraternizarem. Meu irmão, que é que foi aquilo? De mandioca frita a bolo. Entende? Aí eu tenho aqui uma batata doce que eu vou cozinhar e vou levar. Eu tenho aqui uns ovos, vou fazer uma farofa e vou levar. Parece que as pessoas mais humildes, elas são mais sensíveis. Elas conseguem ter mais empatia para compartilhar aquilo de melhor que ela tem, que muitas vezes ao nosso olhar, nós nem comemos, mas é o melhor que eu tenho. E fez uma mesa grande, farta, com tudo que você poderia comer naquela noite. E de pessoas que não tinham nada. Entende? Nós temos dificuldades, irmãos, para ser um abençoador do reino. Nós temos dificuldade para trazer amparo para aquele que está necessitado. Se fala de questão monetária na igreja, está pensando para ele. Mas olha, uma pessoa nova como essa pode trabalhar. De fato pode, mas o momento não está oportuno. Mas nós podemos ser resposta de oração na vida de alguém. Você vai deixar o seu irmão sofrer? Muitas vezes, meu irmão, nós estamos no nosso domingo comendo aquele churrasco e o nosso irmão lá na casa dele não está tendo nem a água para beber, porque foi cortada. Entende? E aqui à noite nós estamos falando de amor. Nós temos que amar. Nós temos que, ser igual Jesus. Tive fome, não me deste o que comer. Você reclama porque você veio com a mesma roupa. Vira e mexe, nós nos deparamos com irmãos que estão com o mesmo sapatinho o ano todinho. E eu estou reclamando. Meu irmão, ainda reclamo, né? Eu ainda faço piadinhas pejorativas. Eu ainda, olha assim, esse aqui não pode ficar no meu grupo, porque não se veste legal, não tem um traje assim descolado. Infelizmente,
nós vamos olhar para a igreja em um contexto antropológico e nós vamos ver que há guetos dentro da igreja. Grupos instalados dos descolados, daqueles fleumáticos, daqueles que é um pouco apático, daqueles que é deprimido, daqueles que ninguém fala com eles. Nós temos isso aqui, irmãos. Sabe o que é isso? É subjugar, é oprimir. Nós temos uma situação tão caótica que muitas vezes nós estamos andando nas vias dessa cidade. Eu tenho dificuldade de falar com meu irmão, paz do Senhor. Opressão. Isso é opressão. E como combater isso? Se não cortando, se não tirando do nosso meio, se não repreendendo, fazendo o que Neemias fez, como esta noite, chamou a atenção dos magistrados, dos maiorais, e falou para ele, como ele disse aqui no versículo 8, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Já os resgatamos como escravos, agora vocês querem escravizar, não em outras terras, mas nas suas próprias casas? E qual será o preço que iremos pagar por eles agora? Trazendo para a luz da palavra, se o evangelho de Cristo é transformação, se o evangelho de Cristo é libertação, se o evangelho de Cristo produz vida nova, por que eu vou ter os mesmos parâmetros que o mundo tem para julgar alguém? Por quê? Por que eu vou ter as mesmas atitudes que o mundo tem? O irmão pode até estar merecendo, né? Me desculpe também, o castigo que ele está tomando naquele momento por desobediência. Mas o meu papel não é ser juiz. É deixar Deus conduzir o caso para que salve a alma e o espírito dele. Irmãos, entenda uma coisa. Nós até nos alegramos quando alguém aceita a Cristo como Salvador, mas não somos os primeiros a falar com ele, seja bem-vindo. Entende? Oh, que bom que fulano aceitou. Mas imediatamente eu não paro. Eu estou do lado dele na igreja, sentado o culto todo. Ele se manifesta porque a palavra alcançou o coração da pessoa. Eu quero aceitar. Volta para o lugar, mas o irmão do lado não vira. Seja bem-vindo, meu irmão. Você agora é o meu irmão. Nós não fazemos isso, muito pelo contrário. Sai pelas portas e não volta mais. E se volta, vem 2, 3 vezes e ninguém fala com ele ou com ela. Nós não somos e não temos pessoas para competir conosco. Aqui é um lugar onde a presença de Deus inclui mais a salvação. Se a pessoa já foi resgatada da escravidão do pecado, como podemos subjugá-la outra vez? Como podemos? Já tivemos casos aqui entre nós, graças a Deus que hoje só tem crente, né? Maravilha. Que pessoas mediram a outra pela roupa que está vestindo e chegou até a dizer, essa pessoa não pode ficar no nosso meio porque se veste assim. Quantas aparelharam e chegaram e disseram, minha irmã, que bom que você está conosco. Vamos caminhar, aprenda com a gente como andar.
Temos mais aptidão para julgar, para apontar, para outra vez colocar julgos, do que para provocar a libertação. Muitas vezes as pessoas olham para mim e falam que eu sou chato, grosso, né? Poxa, o pastor tem uma cara feia. Muito sério, muito fechado. Mas quando a gente começa a conversar, pastor, não sabia que o senhor era assim. Achei que o senhor ia me julgar. Achei que o senhor ia me escorraçar. Eu aprendi lendo a palavra de Deus. Eu não sou juiz de ninguém. Sou um facilitador. Entende? Meu papel aqui é ministrar a palavra para que você compreenda o seu valor no reino dos céus e para que esta palavra te liberte. O meu papel aqui é ser um defensor das Sagradas Escrituras, tanto na prática quanto na teoria. E muitas vezes somos tão teóricos e poucos práticos. Você pode ter até um jeito desapercebido, mas peça nessa noite para Deus mudar esse seu jeito. Não é? Não é, esse é meu jeito, sabe? Muitas vezes eu sou assim meio avoado. Senhor, muda, porque eu estou constrangendo o meu irmão. Eu tinha dificuldade no começo do meu ministério de pegar e comer na casa dos outros. Pastor, vamos ali comer. Eu tinha dificuldade de comer a comida de Lidiane quando a gente casou. Não é porque cozinhava ruim, não, irmãos. Também, né? Eu ensinei. Mas eu tinha dificuldade. Aí um dia, na casa de um irmão, fazendo uma visita, pastor, toma café? Eu falei, não. O pastor quer ser melhor do que a gente, não toma café com a gente. Eu falei, coloca esse café. E a panela não era das mais limpas possível, o ambiente não era dos mais legais. Aí eu tomei com muita força. Depois daquele dia eu peguei e entendi. Meu irmão, eu tenho que amar, não me importa como, mas amar. Não tem como. Não sou melhor, não sou pior. Mas em matéria de comunidade, nós precisamos estar em um mesmo alinhamento, em um mesmo prisma, em uma mesma visão, em um mesmo relacionamento. É aqui, irmãos, que muitas vezes nós nos encurralamos na palavra, porque o meu jeito, o meu modo, ele tem que ser quebrado quando, porventura, eu estou constrangindo o meu irmão. O mais importante não sou eu, não é você, é servir um ao outro, é ser leve, é ser pessoas que facilitam a caminhada do outro, é ser pessoas que promovem caminhos para que o outro atravesse. Nós temos dificuldade disso. Obreiros que não conseguem pegar e falar com o outro porque está no dia ruim. Meu irmão, engula o teu ego e fale. Entende? Tem dias que eu estou irado aqui, estressado, agoniado, mas eu não posso deixar que os meus sentimentos firam o meu irmão. Graças a Deus que alguns irmãos já têm nos conhecido, né? Poxa, o pastor está agoniado, então tem alguma coisa errada. Mas eu sempre tenho pedido a Deus, me dê sabedoria para controlar as minhas emoções,
Porque se eu deixar ela aflorar, não vai dar certo. Não vai ser bom. E assim nós temos vencido, temos caminhado com Cristo. Chega um momento em que nós temos que nos aperceber disso, irmãos. É terrível para alguém que está recepcionando a portaria ver pessoas passar como se passasse atropelando a pessoa e não dar uma paz do Senhor. É porque estou distraído. Vença a sua distração, se concentre no propósito, porque a adoração começa no caminho para o templo. Comunhão é adoração. Termos esta condição de olhar um no olho do outro e dizer a paz do Senhor. Isso é adoração. Porque num contexto de guerra, de batalhas, de dificuldades, nós estamos proclamando a paz. E como uma palavra de paz alcança o coração daquele que está em conflitos. Já cheguei a dar a paz do Senhor para pessoas e as pessoas começarem a chorar. Mas por quê? Porque aquela palavra naquele momento encontrou o meu coração que estava em guerra. Decidido a fazer o que era ruim. Mas quando ouvi a paz do Senhor, meu coração se aquietou. Entende? Nós chegamos sobrecarregados. Chegamos todos no automático. Há momentos que chegamos e sentamos nessas cadeiras e passa-se alguns minutos, nós perguntamos, meu Deus, mas como eu cheguei aqui? De tão distraído que está. Conversa com os porteiros. Pergunta para os irmãos que estão recepcionando como é ruim um crente passar por ele e não dar a paz do Senhor na entrada do culto. Eu já fui porteiro, já se deparei com isso. É porque eu não estava no dia bem, meu irmão. É por isso que precisa da paz. E como é ruim para um crente também entrar pelas portas do templo e não tem ninguém que o salde na porta. Não tem ninguém que o oriente, não ter ninguém que fale, você é bem-vindo. Entende? Nós precisamos ser pessoas que quebram julgos, que têm a unção para despedaçar os julgos e não para oprimir. Que é isso? Quer dizer que nós vamos de novo escravizar os nossos irmãos que foram libertos? Quer dizer que o tratamento que vamos dar para eles é um tratamento semelhante ao que eles tinham no mundo? Não, não pode ser assim. Tem que ser diferente. Aí no versículo 9, disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Já pensou? Nós lá, abrindo o coração para o ímpio e falando assim, rapaz, pedi um dinheiro lá emprestado para o pastor Gleice, ele falou que me emprestava, mas se eu pegasse e pagasse com juros. Rapaz, eu falei com ele, pastor, tem como me arrumar uma cesta básica? Meu irmão, limpa ali o banheiro da igreja que eu vou te dar uma cesta básica. Pressão. Aí o que é que os ímpios vão pensar de nós? Se você for hoje, agora, nesse exato momento, lá no templo da LBV, na L2 Sul, ou na 900 e algumas coisas lá na área sul de Brasília,
Se você for lá, bater na porta deles, ele tem alguma coisa para te oferecer. Tem. E se brincar, né, ele ainda te coloca em algum lugar para você passar a noite. Ah, pastor, mas por que a gente não faz isso aqui? Ou melhor, porque nós não temos esta presteza no fazer. Sabe, muitas vezes nos falta esta fé altruísta, triunfante, de tirar, muitas vezes, do que é nosso para aplicar na vida daquele que tem necessidade, daquele que precisa, daquele que padece. Eu louvo a Deus, porque esta igreja, ela é uma igreja caridosa. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus porque todas as propostas que foram aplicadas aqui neste lugar de ajudar o outro, os irmãos, tem irmãos que correspondem, tem irmãos que amam, tem irmãos que ofertam, tem irmãos que abençoam. Mas não somos 10, não somos 20, somos muito mais do que isso. Somos muito mais. E nós podemos muito mais do que já fazemos. Nós podemos. De modo que o nosso testemunho se torne como o testemunho da igreja primitiva. Eles tinham tanto sentimento um para com o outro. Não estou pedindo para você vender carro, não estou pedindo para você vender celular, relógio, não. Não quero nada disso. Eu não. Nem ensino isso aqui também. Mas eu falo, deixa Deus conduzir o teu coração, meu irmão. Deixa Deus te abençoar para abençoar alguém. Se recurso chegou na sua mão, se Deus tocar em teu coração para abençoar alguém, abençoe. Não resista, não endureça. Não murmure. Porque se você murmurar, Deus vai deixar de abençoar. As portas se cerram, se fecham. E você não entende porque você não está produzindo. E você não entende porque você não está prosperando. Prosperar, irmãos, não é ter riquezas. Prosperar é ter paz em tudo que você está fazendo. Isso é prosperidade. Entende? É você ter condição de comprar alguma coisa e aquilo não pesar na tua consciência. Meu Deus, comprei esse celular e agora como é que vai fazer? Meu Deus, estou devendo tanta coisa, comprei isso aqui para quê? Vai me trazer transtorno. Não, é ter paz. Porque tudo o que você faz, Deus te dá direcionamento. Deus te abençoa. As decisões que você toma, Deus te abençoa. Porque é próspero o trabalho das suas mãos. É bendito, é frutífero. É isso que Deus faz conosco. Agora, quando somos opressores, avarentos, egoístas, nada acontece nas nossas vidas. Nada. Tem pessoas que querem ser espertas demais. Sabe? Querem tirar vantagem de tudo, mas no final só vive em enrascada. Leva prejuízo aqui, leva prejuízo ali e acha que está acumulando alguma coisa. Não vive em paz, não tem tranquilidade. Uma pessoa vazia, uma pessoa sem amigos, uma pessoa que não consegue se relacionar com ninguém porque não confia em ninguém, confia apenas em si próprio ou no seu dinheiro. O dinheiro governa a vida dele, ele é servo do dinheiro, escravo do dinheiro. Entende? E se isso acontece na nossa comunidade, o que dirá o ímpio de nós? Como vão falar os ímpios de nós? Rapaz, aqueles crentes ali, vou te dizer, espertalhões. Crentes opressores. Crente que gosta de tirar vantagem, que não é submisso. Aí Neemias ainda se coloca, eu
e os meus servos nós também emprestamos. Porém, a partir de hoje, vamos acabar com isso? Muito pelo contrário, vamos restituir as casas que ficaram hipotecadas, os campos que ficaram como penhor, as filhas que ficaram escravizadas, vamos restituir. E no tempo em que você pegou por posse as terras do seu irmão, dê a ele a porcentagem que você tirou dela. E aquilo que Zaqueu pega e fala para Jesus. Quando Jesus está ali, Jesus não manda Zaqueu fazer nada, mas ele se levanta e fala: olha, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais aquele a quem eu defraudei. Eu vou dividir a minha riqueza com os pobres e vou restituir aqueles a quem eu defraudei 4 vezes mais. Aí sabe o que é que Jesus fala? Agora sim você entendeu o que é salvação, porque nesta casa salvação entrou. Nós ganhamos um cliente nosso para Jesus, ele era agiota. Ele matava por dinheiro. E o processo foi bem difícil da conversão dele. E sempre pedindo aconselhamento a nós, sempre conversando. E ele relutou. Porque lá na Bíblia fala assim, você vai emprestar e não vai tomar emprestado. Mas a Bíblia está dizendo que eu vou emprestar e não vou tomar emprestado. Eu falei, em que contexto a Bíblia está falando isso? Está falando que você vai emprestar com juros? Está falando que você vai ter que usurpar do seu irmão além daquilo que ele te deve? Não, eu falei, pois é. Aqui é onde entra o erro. Não tem problema algum você emprestar. Mas se você emprestar com usura e avareza, Deus não vai te abençoar. Deus não vai te abençoar. E ele conta o testemunho dele. Que ele um dia estava orando em um sítio onde ele comprou. E Deus falou profundamente no coração dele para ele deixar essas coisas. Irmãos, ele deixou. Abandonou. E hoje é um homem próspero. Hoje é um homem bem-sucedido. Tem coisas que se você escutar Deus e obedecer o que Deus fala ao teu coração, você vai ser feliz, você vai ser próspero. Mudanças vão acontecer na sua vida. Mas enquanto você resistir à voz de Deus, porque você quer, porque você deseja, nada vai acontecer. Tem muitos crentes que resistem à voz de Deus. E Deus já falou muitas vezes para você não ter esse comportamento e você tem. E é por isso que você não prospera. É por isso que você não consegue ver Deus te abençoar. Você pode ter forças, você pode até ganhar dinheiro, mas ele não para na tua mão. Como um sactel furado, né? Entra por um lado e sai pelo outro. Porque não escuta Deus falar com você. Para terminar, lá no versículo 14, ele vai dizer: também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Voltando um pouco aqui, certo? Eles fazem um pacto, eles fazem um acordo, em uma solenidade. E o pacto e o acordo é diante da congregação, que os sacerdotes, os magistrados, iriam restituir ao povo tudo o que eles consumiram. E se porventura alguém daqueles que fizeram o pacto quebrasse esse pacto, a palavra de Neemias foi essa: eu vou sacudir as minhas vestes. E da mesma forma que eu estou sacudindo as minhas vestes, que Deus faça também assim com aqueles que não cumpriram com o seu acordo. Pense, irmãos, pense comigo. Se Deus nos desse o salário que nós merecemos, como seria nós?
Se Deus fizesse conosco o que nós fazemos com Ele, como estaria a nossa vida hoje? Quantas promessas nós fizemos e quebramos? Quantas? Inúmeras. Mas ainda por misericórdia, Deus não faz o que nós merecemos. Cuidado. E Neemias, a partir do verso 14 até o verso 19, ele dá exemplo de um bom governador. Que exemplo ele traz? Não ser pesado ao povo. Eu tinha direito, mas não comia o pão que o governador tem direito. Eu tinha direito do melhor vinho, mas não bebi o melhor vinho que o governador tinha. Eu tinha direito sobre a prata, mas não peguei a parte da prata. Eu tinha direito sobre todos os benefícios, mas eu não quis, para não ser pesado aos meus irmãos. Vou falar. Sim, desde o início. Desde o início. Porque ele vai pegar e dizer nesse texto que hospedava pessoas em sua casa. Certo? E para hospedar pessoas, e não era pouca, eram muitas pessoas. Irmãos, detalhadamente, muitos boizinhos morriam para alimentar as pessoas. Mas preste bem atenção que a colocação de Neemias, nós vamos entrar em um contexto de se colocar no lugar do transgressor. Porque quando ele vai pegar e fazer a sua oração no capítulo de número 1, ele fala assim, eu e os nossos pais, mas ele não estava lá em Jerusalém para pecar. E quando ele se coloca, isso, irmãos, é o tipo clássico do líder que antes de cobrar de você, ele se apresenta. Espera aí, para não restar dúvida, para que não haja dúvida acerca do meu caráter, se porventura eu emprestei, nós vamos parar. Se um desses moços meus aqui emprestou, nós vamos parar. Entende? É se colocar primeiro para chamar a atenção. Não é, Neemias não tinha aquela particularidade, faço o que eu mando e não reparo o que eu faço. Não, muito pelo contrário, reparo o que eu faço e faço igual. Então era isso que ele estava falando. Não é que ele era um agiota, não é que ele estava emprestando a juro, não. Muito pelo contrário, ele estava se ajuntando no rol daqueles que eram transgressores e chamando a responsabilidade para si, dizendo, vem cá, se porventura eu falhei, nós vamos parar hoje com isso. Se as pessoas que estão trabalhando comigo falharam, nós vamos parar hoje com isso. Estão ouvindo, obreiros? Se nós erramos, nós vamos mostrar para a igreja que nós somos diferentes. É assim que acontece, irmãos. A pior coisa é um líder que é pesado para os seus liderados. A pior coisa é isso. Está aqui os irmãos da secretaria, da tesouraria. Pergunta para eles se eu ando incomodando eles pedindo dinheiro. Quanto que entrou esse mês? Não, temos orado. Tem mês que entra bem, tem mês que não entra. A gente ajuda, a gente tira de um lugar, coloca em outro, para que a obra ande, para não ser pesado a ninguém. Para não trazer prejuízo à obra. Para não defraudar você, que é ofertante, que é dizimista na casa do Senhor. Porque o que você faz, Deus está vendo e valoriza a tua oferta, a tua moeda, não importa a quantidade dela. Você, quando coloca com amor, Deus está valorizando. E nós que somos administradores, não podemos usar os recursos da igreja em nosso benefício. Eu pego a parte que me é de direito e nada mais. Estou mentindo?
o que é de direito para mim, dentro daquilo que o campo estipulou, isso eu tenho direito porque é a minha parte e nada mais. Entende? Para não pesar a você, para não ser um jugo na tua vida, para não trazer avareza para o reino dos céus, para não trazer dificuldade para o bom andamento da obra. Leia, Jaqueline, o último versículo aí desse texto. Pronto. Essa foi o fechamento da resposta que Neemias deu. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores, mas Deus sabe. Deus sabe. Se porventura eu tirar alguma coisa que não me cabe e não trago para os irmãos que cuidam das finanças, certo? A informação daquilo que eu fiz, vai dar problema. Vai dar problema. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Tudo tem que ter justificativas. Nós temos que justificar tudo o que acontece aqui, irmãos. E não é de boca, não. É com provas. Saiu para quê? Para tal lugar, tanto. Está aqui a nota, está aqui tudo. Por quê? Porque é cobrado. É sério o que nós estamos fazendo. Para não ser pesado a ninguém. Para não defraudar a ninguém. E assim Deus tem nos abençoado como igreja. E assim Deus tem colocado sobre nós as suas mãos. E assim o Senhor tem prosperado as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Não seja um peso. Faça a obra do Senhor. Abençoe aqueles que precisam ser abençoados. Retribua com amor, com fé, com graça. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Não deixe, irmãos, de maneira alguma, a obra do Senhor sofrer por falta de mão de obra. Não deixe. Porque nós vamos prestar conta diante do Senhor. Nós vamos prestar contas. Olhe para você hoje. Todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da tua vida, se não fosse Deus, você teria? Olhe para você hoje. Tudo que você tem até aqui, se não fosse Deus que o permitiu, você teria? Então ele permitiu para um propósito. Tanto para abençoar a tua vida, quanto para abençoar o reino dele. Que Deus te abençoe nessa noite. Fique de pé. Nós vamos adorar ao Senhor, orar. No próximo encontro nós vamos falar do capítulo de número 6. Amém? Aleluias. Oremos então nessa noite, agradecidos a